Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Eu Sou Você Amanhã. Hoje estou com um convidado super especial aqui, o Cristiano Freire. E ele vai contar um pouco pra gente aqui sobre sua vida empresarial, o que ele faz hoje, sobre como foi a infância, a criação de filhos e tudo mais. Então, fala aí, Cristiano, tudo bom com o senhor? Tudo bom, e você, Johnny? Como Tudo você ótimo, tá? tudo Uma ótimo. alegria estar aqui junto com você nesse dia. Então, vamos aqui, só pra gente começar a te conhecer, começar a ter uma noção de quem é você, pra você contar um pouco sobre você, como foi sua infância, mas assim, brevemente, sabe? Da sua infância até onde você chegou hoje, bem rápido. O duro que é esse bem rápido para alguém que tem mais de 50 anos é um bocado, né? E uma das coisas mais difíceis que eu acho é a gente se descrever. Por que isso? A gente é uma... O que é a vida, né? A vida é um fluxo de acontecimentos. E nesses 50 anos eu tive várias coisas acontecendo. Então eu vim de uma família empresária, onde meu pai era um empresário do ramo siderúrgico, self-made man, super trabalhador. E ele tinha na cabeça dele que a vida era 100% trabalho. Então era uma pessoa super de sucesso, começou do nada e criou tudo. E aí ele teve... eu e mais 3 irmãos. Então, no total, somos 4. E esses 4 também super treinados para ser trabalhador, para prosperar na vida. A gente fala que ele foi muito um pai coach, porque ele sempre ajudou muito a gente, como a gente prosperar no mundo empresarial. Mas, logicamente, algumas outras áreas da vida ficam mais falhas. Mas essa parte ele prosperou. E assim, por sorte ou por azar, meu pai morreu cedo. E eu acabei assumindo a empresa e os negócios muito jovem. Então, eu não tive aquele tempo assim de ficar bobeando muito na vida, sem saber o que fazer. Porque logo que eu fiz 30 anos, ele morreu e antes disso ele já estava doente. Então, eu tive que começar cedo essa carreira. Sim. E aí começou essa minha carreira profissional, que foi super bacana no meio siderúrgico. E essa carreira ela se estendeu até 2015. Onde em 2011 eu vendi a empresa, em 2015 eu entreguei a empresa para um grupo alemão. Então foi uma experiência muito bacana também, porque eu trabalhei numa empresa familiar, só que sem o meu pai. Porque quando eu cheguei na empresa, meu pai já não estava. E depois, logo em seguida, eu vendi a empresa para um grupo americano e depois para um grupo alemão. Então, assim, trabalhei mais tempo para gringo numa empresa familiar do que o meu próprio pai. Então, foi uma experiência basicamente única de como crescer. E essa turma me ajudou muito a crescer e me trazer aqui até hoje. E aí, depois a gente tem o segundo capítulo aqui da vida, depois que eu vendi, que eu também conto o que eu acabei fazendo. Boa, legal. E você viu alguma diferença entre trabalhar com o americano, que você disse, né, e os alemães, sabe? Se você vê alguma diferença entre cultura, como que é a forma deles de trabalhar, se tem algum que é mais centrado, tem algum que é mais desfocado, que é mais mão na massa, como que funciona? Não, são povos completamente diferentes. O americano, uma coisa que eu defino assim, bem assim, já na hora de a gente marcar a reunião, o americano se marcava uma reunião às 15 horas. Às 10 para as 15, o americano já estava lá sentado te esperando. O alemão se marcava às 15 horas em ponto, não era um minuto antes, não era um minuto depois. Às 15 em ponto abria a porta do elevador e ele chegava. Então, o que aprendi com isso? Quando você trabalha com o alemão, a tua palavra é muito importante. O que você falar, ele está acreditando. Se você falar, eu vou entregar esse resultado tal dia, naquele dia ele espera aquele resultado. Nem mais e nem para menos. Ele é preciso, é aquilo. O americano ele tem um pouco mais de jogo de cintura e ambos são povos sérios, assim, que a gente trabalhou, super interessante. Mas o alemão é um bicho completamente diferente. Não existe a zona cinzenta, ou é preto ou é branco. E foi uma experiência maravilhosa ter trabalhado com eles, que eu aprendi muito. E no fundo, acho que é uma coisa muito importante na vida, que é o poder da palavra, o
poder do comprometimento. Sempre que você faz um compromisso, você precisa honrar com o teu compromisso. Sempre que você dá a sua palavra, você precisa honrar com a sua palavra. E aí isso eu aprendi muito bem com eles. E acho que essa é uma coisa para a vida. Honrar sempre a palavra. Com certeza. E quando você era criança, quando você estava lá na sua infância, o que você queria ser quando você crescesse? Cara, né, tinha um jogo que a gente jogava que chamava Banco Imobiliário. E aí no Banco Imobiliário, meu sonho era trabalhar como banqueiro. Então esse era um sonho de criança, trabalhar como banqueiro. Ou trabalhar como banqueiro, não o dono do banco, mas assim, trabalhar no mercado financeiro. E é engraçado como é a vida. Quando eu estive lá próximo aos 18 anos, o meu primeiro estágio foi numa corretora de valores. E aí eu já comecei a trabalhando dentro do mercado financeiro aos 18. Fiz estágio lá, depois eu fui fazer um outro estágio no Banco Francês e Brasileiro, que nem mais existe hoje, na mesa da corretora, na compra e venda de ações. Então foi super interessante. E naquele momento que eu comecei a gostar do mercado financeiro, meu pai percebeu isso e falou, eu vou perder esse rapaz para o mercado financeiro. Ele, muito hábil, muito inteligente, me chamou para conversar. Falou, Cris, vem cá. Para que isso, meu filho? Você vai para o mercado financeiro, vem comigo, vamos trabalhar aqui no aço, na distribuição de aço, precisamos de você. E aí ele, muito hábil, ele me convenceu a ir para lá. Mas só que eu não negociei bem os meus termos de ir para lá. Então eu saí da Faria Lima, que naquela época eu usava terno e gravata, não é mentira, não era nem Faria Lima. Faria Lima não existia naquela época. Era na Avenida Paulista e tinha o hábito de trabalhar de terno e gravata. E aí eu, trabalhando com terno e gravata, estilo Yuppie, né? Ele me chama para ir trabalhar na distribuição de aço. Eu não negociei os termos. Sabe o que ele fez comigo? Quando eu cheguei lá de terno e gravata, ele falou, cara, aonde você vai assim aqui? Onde você acha que você tá? Eu te chamei para vir trabalhar de verdade. Você vai descer lá, você vai pegar um macacão. Eu lembro que os macacões eram azul. Uma bota com bico de aço. E você vai trabalhar na fábrica. Eu falei, pô, mas é isso? Ele falou, é assim que se começa a vida. Você vai começar lá de baixo. E foi uma das fases mais legais do meu trabalho, ter trabalhado na fábrica, no chão de fábrica, operando ponte rolante, carregando o caminhão. Cara, essa base na sua formação é uma das coisas mais importantes. O pessoal de fábrica é um pessoal honesto, é um pessoal trabalhador, é um pessoal, sabe, muito bacana de se trabalhar e muito verdadeiro. Então foi uma experiência, e meu pai tinha razão. Se eu não tivesse tido aquela experiência de trabalhar no chão de fábrica, de jaleco azul, eu jamais teria tido aquela experiência na vida. Aí sou super grato por ter tido aquela experiência, que ela mudou tudo no meu futuro. Porque eu sabia começar de baixo, bem de baixo mesmo. Sim, e sua família tinha fazenda também, né? Tinha fazenda. Você teve alguma influência nisso? Na fazenda da família ou não? Você vê como são as coisas, né? Uma das coisas mais difíceis para um pai é saber direcionar o filho para alguma área. E eles tentaram, de uma certa maneira, o meu pai tentou que eu gostasse de fazenda. E aí eu lembro que numa das férias, lembro que meu pai é trabalhador e o lema era trabalho, numa das minhas férias ele falou, você vai trabalhar na fazenda. E aí fui trabalhar na fazenda. E eu vou te contar a verdade. Passei 15 dias de lá e saí fugido. 15 dias depois eu entrei num ônibus, escondido dele, porque se ele soubesse não ia deixar, e voltei para São Paulo. Aí quando ele me vê, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, cara, fazenda não é o meu negócio. Em compensação, o meu irmão, que estava no aço, foi para fazenda. Quando ele foi para lá, ele nunca mais voltou, porque ele falou, isso aqui é o meu negócio. Então assim a gente conseguiu ir testando o que é cada um com a atividade que tem a ver. Porque as pessoas são diferentes apesar da mesma criação. A gente era criado junto, todo o processo junto, 1 ano de diferença, dormia no mesmo quarto, mesma escola, mas ele gostava de fazenda e eu não. E aí isso já começou a definir um pouco o caminho de cada um nessa vida. Sim. E na escola, você ia bem? Você tirava nota boa? Eu era um aluno bom. Não era o melhor aluno, não era o pior,
Mas eu era um aluno bom. Nunca bombei, já pra você, se você quiser saber. Mas, acima de tudo, eu era aluno comunicativo. Eu tentava... Eu não era um aluno bitolado. Eu tentava ter um processo de aprendizado onde, de fato, eu entendesse o que estava acontecendo e não decorando o que estava acontecendo. E também, ao longo do tempo, que eu entendi que não é só isso. Você tem que ter, não é, a inteligência emocional, que é uma das coisas mais importantes para quem quer ser empresário, é ter essa inteligência emocional. E esse foi um dos trabalhos, assim, que desde o início eu fui desenvolvendo comigo mesmo. Boa. E o que você trabalha hoje em dia? Você saiu lá do ramo siderúrgico, né? E o que você se tornou hoje em dia? E você sabe que esse é um dos grandes momentos, porque a gente está vivendo hoje num mundo de longevidade. Hoje as pessoas podem viver 100 a 120 anos. No passado, alguém começava a trabalhar numa profissão e até morrer naquela profissão. E eu tive a chance, olha só como tudo começa com um pensamento na vida. Lembra que eu te contei que eu trabalhei no mercado financeiro? Sim. Lembra que eu te falei que quando eu era garoto eu gostava daquilo? Sim. Quando eu tive a oportunidade e vendi a empresa, eu tive a oportunidade de voltar para o mercado financeiro, abrindo um family office. E aí, você vê, e quando eu montei o family office, eu já montei um family office completamente diferente. Porque eu montei no momento da vida que eu era maduro, que eu entendia sobre negócio, que eu entendia sobre crédito, sobre processos, sobre indústria, sobre commodities. Então, quando eu vim para o mercado financeiro, eu vim super preparado. Legal. Pô, eu não tô conseguindo segurar minha risada aqui. A gente vai ter que fazer uma surpresa e uma revelação aqui, que eu não tô aqui, vocês estão vendo ele, mas por trás eu tô sempre dando umas risadinhas que eu não tô conseguindo segurar essa informação comigo. E eu vou ter que dar pra vocês essa informação. Provavelmente quem me conhece já sabe, mas pra quem não sabe, ele é meu pai. Então, por isso que eu tô rindo muito aqui e tentando segurar. Mas vamos continuar aqui. Mas eu precisava falar isso pra seguir mais de boa. Bom, então, você falou que você tá no mercado financeiro, né? Eu sei. E hoje em dia, eu acho que é muito difícil você achar a ação certa, sabe? A empresa certa. Quando eu olho uma ação, eu não olho o papel. O que eu aprendi quando ser empresário? Eu comecei a olhar as pessoas. Quem são as pessoas atrás dessa empresa? Isso revela muito sobre a ação. Porque você pode ter mercado bom e você pode ter mercado ruim. E o mercado, ele flutua. Se você tiver sócio do outro lado bom e sócio do outro lado ruim, isso faz total diferença na jornada. Então eu sempre tive um olhar especial. Quem está tomando conta dessas empresas? Quem que é? São pessoas honestas, sérias, entendem do que estão fazendo? Então a gente investe. São pessoas que se você conhecesse na pessoa física, não seriam teus amigos e você não botaria dentro de casa, como que você vai investir teu dinheiro com uma pessoa que nem essa? Faz sentido. Como que você define uma pessoa boa, sabe? Uma pessoa que você seria amigo, que você colocaria pra dentro de casa? Meu pai me dizia uma coisa: me diga com quem andas e eu direi quem és. E essa é uma das frases mais importantes da vida. Porque você é o resultado das tuas 10 amizades que você mais convive. Porque essas 10 amizades acabam criando para você o teu contexto. E passa a ser o teu exemplo em volta. Então, assim, as pessoas que eu gostaria de andar, tem algumas coisas que eu acho que não dá para negociar. Honestidade, sabe? Princípios de vida, trabalho, ter coração, humildade. São pontos assim que eu gosto de valorizar. Sinceridade. Uhum. E você acha que esses pontos, essas habilidades, digamos assim, vem de berço ou dá pra treinar? Acho que a pessoa, o ser humano, como alma, as almas são puras. O que muda
é a vivência dessas pessoas. E de vez em quando ela muda por quê? As pessoas com que ela anda influenciam. Se você andar com pessoas que só pensam no mal, em algum momento você vai acabar fazendo mal. Se você viver do lado de pessoas que estão praticando o bem, você vai achar normal praticar o bem. Boa. Então agora vamos falar um pouco de vida, tá? De uma jornada de vida. Em quantas partes você acha que a vida se divide e quais são essas partes, na sua opinião? Eu vou trazer isso assim de uma maneira assim, quando eu vendi a empresa, todo mundo falou assim, Cris, você é um cara de sucesso. Daí eu perguntava assim, mas define o que é sucesso. E aí todo mundo que interpretava sucesso como sucesso financeiro. E eu comecei a olhar e falei, cara, o sucesso não é o sucesso financeiro. Porque a gente não é só finanças. A gente, como ser humano, a gente tem pelo menos 4 áreas que você pode ter sucesso na tua vida. Pelo menos 4 áreas que eu enxergo bem para mim, monitoro e trabalho elas. Então, acho que você tem que ter, sucesso financeiro. E depois tem uma coisa muito importante, que é o sucesso familiar. É você criar uma família unida, próspera, respeitosa, que saiba conviver e crescer junto. Para mim, esse é o grande sucesso da vida. Ter uma família que aos 100 anos a gente está todo mundo junto, sem briga. Esse é um grande sucesso. Outro grande sucesso, eu acho que é o nosso desenvolvimento pessoal. Então, quando eu falo desenvolvimento pessoal, você trabalha corpo, mente e espírito. Então, quando você tem o desenvolvimento, sucesso pessoal, é quando você está bem com a tua saúde, quando você está bem com as tuas emoções e com a tua cabeça, e quando você está bem com o seu nível espiritual, com o seu desenvolvimento espiritual, que é muito importante também. Então, o terceiro é o trabalho que eu falei. E por último, a gente ter gratidão nessa vida. E como que você expressa a gratidão? Retribuindo. Eu acho que já ter vindo nessa vida é um presente você poder estar aqui nessa vida. E você sair sem agradecer dessa vida, você está cometendo um grande erro. E aí então eu chamo essa quarta parte de fazer o bem para os outros, sabe? Uma parte de legado, uma parte onde você pode ajudar a comunidade, onde você pode ajudar outras pessoas a se desenvolverem e ter mais oportunidade. Então, o que eu chamo de sucesso? É quando essas 4 áreas estão equilibradas. Legal. E teve algum dia na sua vida que você quase desistiu? Na vida de empresário e na vida pessoal, com o tempo e com a idade, você sempre toma porrada. Essa é uma certeza da vida. Sempre vai vir uma porrada de onde você menos espera. Isso faz parte. Mas toda porrada, assim, tinha uma frase que fala assim, o que não mata, te fortalece. Então as porradas que eu acho que eu tomei na vida, na verdade, por pior que fosse, elas acabaram me fortalecendo e me trouxeram aonde eu tô hoje. Então acho que não teve assim nenhum momento da vida, vou largar, vou abandonar. Não. Acho que cada porrada você vinha pra cima e te fortalecia. Boa. E teve algum não nessa sua jornada que mais te marcou, sabe? Um não que você... Putz, eu lembro desse não de cabeça. Esse não me moldou muito. Não, tem um não, mas muito importante para ver como a gente não sabe de nada, né? E tem... Alguns não são maravilhosos. Eu lembro assim que eu estava tentando vender a minha empresa por volta do ano 2000, no meio de uma crise que estava o setor siderúrgico. E aí ia visitar várias pessoas tentando vender essa empresa. Falei, você que não quer comprar? Os caras olhavam o número e falavam, não quero. Aí eu tinha vendido uma empresa de tubo para os americanos, tentei vender uma empresa de aço plano. Falei, você já comprou essa empresa, você não quer levar essa? No thanks. Então, foi um dos grandes nãos que eu tomei na vida. E aí, como eu tinha esse monte de não, o que aconteceu? Eu tive que ficar com a empresa. E aí, ficando com a empresa, falei, já que tô aqui e ninguém quer levar essa empresa, eu preciso fazer uma coisa, eu preciso crescer essa empresa. Porque ela realmente, se ninguém quer, porque ela não é boa. Então, vamos transformar essa empresa que a turma não tá gostando em algo maravilhoso.
E aí eu comecei a me dedicar em cima dessa empresa para crescer ela. Era uma empresa pequena, transformei ela em 15 com 15 unidades, com 15 filiais, no todo sul, sudeste do Brasil. E aí a gente virou um grande centro de distribuição. E o que aconteceu? Isso foi o que mudou minha história. Desse não, virou o grande sim da minha vida. Anos depois eu fui vender essa empresa para um grupo alemão, que foi que mudou um pouco da minha história. Com muito aprendizado, e que foi um dos grandes negócios que deu um bom retorno na vida. Então, ele partiu do não. Mas hoje eu agradeço muito esse não a Deus. Imagina se ele tivesse me dado o sim naquela época. Eu ia ter vendido a empresa por nada. Eu queria dar a empresa. Falei assim, olha, soma o que tem aí de ativo e você leva, não precisa me dar mais nada, eu só quero me livrar do problema. Mas o homem lá em cima falou, cara, você não sabe o que você está fazendo. Eu vou te proteger. E vou te proteger através do não. Hoje eu entendo assim que naquele não era uma proteção, porque se eu tivesse vendido, eu tinha perdido um dos maiores ralis que teve do preço do aço, que foi o boom das commodities do ano de 2000 até 2010. Eu ia ter perdido isso. O boom todo, de 2000 a 2010. E você tem alguma dica de negociação? Porque você teve que fazer negociação durante toda essa época. Tanto quando você recebeu os nãos, quanto quando você vendeu pro alemão, certo? E tem alguma dica de negociação que você leva, que você usou na negociação da sua empresa, ou que você usa até hoje em investimento para comprar ações de alguma empresa, para investir em alguma empresa? Tem alguma técnica? Na negociação, uma das maiores dicas, e o que eu falo assim, a minha maior malandragem na negociação foi ter sido honesto. Essa foi a grande malandragem, ser honesto. Então eu sentava numa mesa de negociação, sempre com os números certos, com as informações corretas. Boa ou ruim a informação, era aquela. Então jamais dava um número falso. Por quê? Porque a gente queria relacionamento. Você não vende um negócio, você vende confiança. E no minuto que você vendeu confiança, você tem um negócio. Então, sempre a gente negociou muito com esse negócio. Lembra que eu te falei no início da nossa conversa, o poder da palavra? Sim. Assim, sempre usei muito bem o poder da palavra para ser sempre muito correto, sincero e honesto. E essa foi a grande malandragem numa negociação, é você ser correto. Porque isso cria empatia entre as pessoas, cria confiança entre as pessoas. Então foi esse o grande trabalho. Primeira vez que eu vendi a empresa, e foi interessante que estava fechando o negócio, aí era eu tinha sócio na época americano, aí na última hora o americano falou assim, só tem uma condição para fechar essa empresa. Aí eu falei, nossa, mas agora assim já na mesa de assinatura? Aí o americano falou assim, uma condição. O menino precisa vir com a gente. O menino era eu, porque eu tinha 24 anos. Então o menino precisa vir com a gente e vai ser o presidente dessa empresa que a gente está comprando. Então você vê. Por quê? Porque durante a negociação toda com eles, eu fui super honesto e transparente. Então, essa é a grande dica de ouro numa negociação, é você ser honesto. Boa, legal. Agora falando um pouco de pai e filho, né? Como que você faz pra balancear o seu tempo no trabalho? Você chega em casa, umas 8 da noite, por aí. Como que você faz pra balancear o tempo do trabalho com o Eu Te Amo em casa? Eu parti de um desequilíbrio. Então, no início eu trabalhava 12 horas por dia. Então, quando você chegou, já chegou numa época boa. A tua irmã pegou uma época mais pesada minha, que eu saía para trabalhar e viajar, que eu tinha 15 filiais, saía para trabalhar na terça-feira e voltava na sexta. Então, eu passava a semana fora, trabalhando feito um louco, 14 horas por dia. Então, essa parte realmente, assim, durante um grande período, falhou. Mas na medida que eu tive a oportunidade de entender essa minha falha, e entender os valores das coisas, porque como eu fui criado com aquela cabeça que a vida é trabalho, então eu entendi que trabalhar 14 horas e não falar eu te amo, tá tudo bem. Mas quando eu coloquei na minha cabeça que ter sucesso é quando você tem aqueles 4 pilares da vida bem desenvolvido,
pra mim, chegar em casa às 8, poder falar eu te amo, mas chegar presente, sem celular, pra gente estar almoçando, jantando junto, te levar na escola, é isso que faz a diferença. Então hoje pra mim o sucesso é poder equilibrar os dois. Não existe pra mim sucesso num lado só da moeda e no outro dentro de casa você ter sucesso no trabalho e ser um fracassado em casa. Aliás, pra mim pesa muito mais em casa do que o trabalho. Aí você me diz, eu tô indo bem? Tá indo bem, tá indo bem. E teve alguma ausência na sua vida que mais te pegou, sabe? Que mais doeu? Eu acho que assim, a ausência, assim, as pessoas vão partir sempre. Então, logicamente, ter perdido meu pai é uma ausência. Mas ao mesmo tempo que foi uma ausência, foi uma fortaleza. Porque eu precisei crescer na falta dele. Então, assim, essa que foi uma das grandes perdas, assim, que eu tive, por enquanto, foi essa. Mas eu sempre preparado, assim, com a cabeça, que as pessoas vão partir. Faz parte da vida isso. Todo mundo vem pra cá, cumpre com o seu objetivo, você vem pra vida pra aprender, e aí depois você sai. Com certeza. E se você tem alguma dica de criação de filho, então, sei lá, alguma dica que você usou pra me criar, ou que você usou pra criar minha irmã, que você fez. Por exemplo, eu estar num podcast já é querendo ou não, uma diferença numa geração que eu vivo hoje em dia. E você tem alguma dica pra alguns pais que estão virando pais agora, ou que vão ser pais em breve? Eu vou ser pai também daqui uns 10 anos, já vou estar sendo pai, entendeu? Então, tem alguma dica pra criar um filho empreendedor, um filho de sucesso, sabe? Que tem sucesso quando ele cresce. Na verdade, acho que só tem uma dica. Você só pode ser o exemplo. Você jamais pode dizer para um filho, faça isso, e você faz ao contrário. Você só tem uma maneira de educar, é sendo exemplo. Porque uma coisa que eu acredito que a gente não pode mudar as pessoas. Com muito, muito esforço, a gente pode mudar nós mesmos. Então, acho que você talvez pegou uma fase minha onde eu me dediquei muito a melhorar quem eu sou. E aí talvez você vendo esse trabalho todo meu, você acabou se espelhando nele. Então assim, não teve nada que eu te falei para fazer. Você, na verdade, você tomou teu ritmo, você teve as tuas ideias, seu empreendedorismo, sua vontade de crescer, sua vontade de ajudar as pessoas. Partiu tudo de você. No máximo que eu posso ter servido para você foi como um bom exemplo. Você reparasse em nenhum momento, e mesmo se eu falasse pra você, faz isso, faz aquilo, você faz? Não, faço o que eu acho. Então é uma perda de tempo para um pai dizer pro filho o que ele deve fazer. Ele só pode ser exemplo, só isso. E o que o pai pode fazer é trabalhar para ser um bom exemplo. Boa. Então aqui vamos pra pergunta final, tá bom? O que você diria pra um jovem de 15 anos que quer ser você amanhã? Na verdade, assim, cada jovem tem a sua própria história. Cada jovem vai criar seu próprio futuro. O futuro, na verdade, ele vem do passado modificado no presente, e aí você cria o futuro. O que eu quero dizer? A gente tem uma história. Mas essa história, você não está preso a ela no futuro. Você pode chegar no teu presente e construir através do teu presente o futuro. O que eu quero dizer? Você só tem o presente para desenhar o teu futuro. Você está lá hoje com 15 anos, tudo que você está fazendo, pequenas ações, um conjunto de várias pequenas ações, é o que vai determinar o que você vai ser no futuro. Olha o teu exemplo. Você tem aqui o teu canal do Instagram, sempre tentando buscar e mostrar para os jovens sobre empreendedorismo, autoconhecimento, liderança. Você está fazendo um trabalho que está pavimentando o teu futuro. Você está aqui fazendo podcast, tentando de novo trazer para os jovens uma visão de alguém que só caminhou com poucos passos à frente. Eu brinco lá, tinha feito o caminho de Santiago de Compostela, né? E aí eu falo que no último 100 quilômetros do caminho de Santiago de Compostela, você começa a cruzar com os peregrinos que só estão fazendo 100 quilômetros e eu que estava fazendo os 800.
E é assim na jornada da vida. Tem uns que estão na frente, outros que estão atrás, as pessoas cruzam e descruzam o seu caminho. Boa. É isso. Obrigado, pai.